Boa tarde a todos. Antes de nós darmos início à nossa reunião, nós gostaríamos de pedir aos companheiros com aparelho celular o favor de desligar para que não haja nenhuma interferência durante os nossos estudos. Eu vou ler uma paginazinha do livro Busca e Acharás, psicografado por Chico Xavier, pelos espíritos Emmanuel e André Luiz. Esta aqui é de Emmanuel. Aceitação. Aceita a própria vida sem dela reclamar. Inibições no corpo, aulas na própria alma. Lar atribulado, escola redentora. Provações e tropeços, testes de promoção. O quadro em que te vês, apoio que precisas. Luta e renovação, Deus faz sempre o melhor. Procure um ambiente no qual lhe seja possível ouvir palavras e instruções que lhe enobreçam os pensamentos. Não são os problemas da vida em si que nos agravam a tensão nervosa. São as questões satélites que nascem de nossas dificuldades para aceitá-los. Aceitarás a dificuldade, não por fardo de aflição que te arrase as energias, mas por ensinamento que te habilite a mais ampla aquisição da experiência. Graças a Deus. E eis-nos aqui, Senhor Jesus, nos apresentando para a tarefa. Que nós tenhamos, Senhor, a compreensão de tudo aquilo que será lido na tarde de hoje. Envolve o nosso Cláudio nas vibrações do teu amor, dando a ele a intuição e as inspirações necessárias para que ele possa desenvolver esse estudo. Abençoa a nossa Neide, que nos trará o estudo do livro Fonte Viva, que ela também esteja, Senhor, amparada e sustentada pela vossa infinita misericórdia e amor. E estende, Senhor, o teu manto de amor e paz sobre todos nós que aqui estamos. E em teu nome, Senhor Jesus, em nome de nossa mãe, em nome de toda a direção espiritual da Casa do Caminho, mas, acima de tudo e sempre, em nome de Deus, nosso Pai, que encerrando essa prece, possamos iniciar a nossa reunião na tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Boa tarde a todos, bem-vindos à Casa do Caminho, que seja um momento entre nós, a espiritualidade, trazendo para nós as condições necessárias ainda para os nossos espíritos e para as condições que ainda temos, que vivenciar, que esclarecer dentro de nós mesmos. Hoje eu vim pensando sobre muita coisa, e eu sempre gosto, de quando eu vou fazer uma palestra, e não é cola não, tá, galera? É ajuda. Eu fico vendo na internet outras pessoas fazendo aquela mesma palestra. Porque às vezes você fez um estudo, pensou em algumas coisas, mas o cara ressalta um ponto interessante, vê algumas coisas legais e tal. E hoje a gente tem muita coisa. Se você botar, e tem, no nosso caso hoje, capítulo 24, item de 8 a 10, Evangelho segundo o Espiritismo, vídeos, no Google, aparece uma quantidade assim, pelo menos uns 30 vídeos. E você vai selecionando alguns, quando vai repetindo as questões, a gente começa a perceber alguns pontos e ver e tal. E particularmente eu não estava procurando por uma palestra da casa, Procuro de outros centros, até para dar uma oxigenada na nossa visão. E eu encontrei uma palestra da Alba, no meio da pandemia, falando desse item, online. Eu fiquei muito emocionado, porque, algumas pessoas podem não saber, a Alba, ela esteve como presidente da casa, e à frente da obra da Casa do Caminho por muitos anos. E a maior parte dos que vão falar nesse púlpito aqui para vocês nos próximos anos são filhos diretos espirituais dela, eu diria,
Então, é uma grande alegria, né? Conseguir ouvir, assim, em uma voz límpida, sabe, aquela assertividade, sabe? Um estudo direto, né? Aí, eu na minha loucura da vida, né, que eu tinha que buscar minhas filhas, eu falei assim, o que eu vou fazer, né? Eu tinha deixado o carro para tocar pneu, confusão. Eu falei, já sei, vou andar até a escola da minha filha ouvindo isso. Aí andei uns 3, 4 quilômetros, né, até lá, ouvindo a palestra e tal, e pensando sobre as coisas, né? E é muito diferente, né? Então, a minha palestra hoje é baseada na fala dela, né, em outras leituras também, né, porque é importante a gente entender essas raízes, né, que estão presentes na nossa casa, né, como tantos outros, o Ivo, Aziz, Isa, né, e vários que precederam a gente, né, Edice, Marilena, que estão aqui ainda. Então, a gente tem que observar isso com muito carinho, né. E aí, isso tem muito a ver com o tema de hoje, né, porque essas foram pessoas que eu conheci que não botaram a candeia debaixo do alqueire. E isso parece ser uma coisa simples, mas não é, né? E é meio louco, né? Você realmente, Jesus traz umas imagens muito, muito práticas, né? Então, você vai querer iluminar uma casa. O que você vai fazer? Botar a lanterna embaixo da mesa? Não vai, né? Onde é que estão as luzes da casa normalmente? No alto, né? Que as luzes estão no teto, na parte superior. Também que elas espalham a maior quantidade de luz para o ambiente. E parece simples, né? Então, poxa, vai botar uma luz numa casa, vai botar sobre. Mas é quando a gente está falando de uma luz espiritual, e é isso que Jesus está tratando aqui, é uma luz espiritual, um conhecimento espiritual, não foi sempre assim. Então, se a gente pegar, né, e aí eu vou falar algumas coisas, né, nós estamos num planeta de provas e expiações, e é por isso, né, que somos como somos. É um planeta da segunda estação de evolução dos planetas, de 5 evoluções possíveis, dentro de uma categoria que os espíritos trazem dentro do espiritismo. É óbvio que outras vertentes religiosas podem dividir isso em mais categorias ou menos categorias, e assim vai, porque a verdade é uma só, então ela pode estar um pouco diferente em outras religiões. Mas, no espiritismo, são 5. Então, o planeta primitivo, que o nome já diz, né, quase como a origem da palavra primata, né, de origem mesmo, né. E o segundo é o planeta de provas e expiações. O planeta de provas e expiações é um planeta que está devotado a espíritos que são rebeldes à lei de Deus. São espíritos que não querem seguir a lei de Deus. E por não estarem seguindo a lei de Deus, naturalmente é essa confusão que está aqui. Eu acho que é o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, há muitas moradas na casa do meu pai. O Espírito fala uma coisa que eu acho genial, assim, mas óbvia, né? O que eu posso falar de um planeta de projeções que vocês já não sabem? Vocês vivem nele, vocês são ele. Então, é essa confusãozinha, assim, que a gente está aqui, né? E eu vejo muitas pessoas falando, às vezes, de certa forma, falando mal do nosso país, por algumas condições, e falar, mas se fosse na Alemanha, aí você olha para lá, acontecem algumas coisas muito parecidas, às vezes com uma roupagem mais bonita, uma urbanização mais bem feita e tudo mais, mas assim, é a mesma coisa, né? Aí você vai para outro país, não, mas se fosse em tal lugar nos Estados Unidos, você chega lá nos Estados Unidos e fala, cara, é a mesma coisa. Eu gosto muito do Divaldo falando, né, que uma vez ele foi na Suécia, e ele estava com aquela síndrome de, vou trazer uma fala filosófica, tá? Aquela síndrome de vira-lata, né? Tem todo um cabedal filosófico atrás disso aí, né? Que é a nossa síndrome, né, de ter sido colonizado, de não estar à altura dos europeus, e assim vai, né? E ele foi para a Suécia com uma empolgação gigantesca. Eles estão indo para um planeta, para um país de primeiro mundo, né? Ainda tem essas determinações, né? E aí ele falou que no final ele fez a palestra, tinha um tradutor, tudo muito bonito e tal, não sei o quê. Ele viu lixo na rua, já se espantou com isso. Ele fala isso numa palestra. Mas ele falou que no final da palestra, formou aquela fila de cumprimentos para ele. E que se ele fechasse os olhos, as falas da pessoa, apesar de estarem sendo traduzidas, né, para o português, eram falas como se fosse em Salvador, na cidade dele. As mesmas reclamações, as mesmas condições,
E aí ele começou a desmanchar isso da cabeça dele, né? Tipo assim, são espíritos encarnados, né? Podem ter um conhecimento mais elevado em alguns pontos, mas a dificuldade moral está dentro de nós. E sendo uma dificuldade moral dentro de nós, o que aconteceu? Conhecimento é poder. Isso é uma realidade, tá? Não estou falando de uma condição que a gente fala. Então, todo conhecimento na antiguidade também era poder. O que aconteceu? Nosso planeta era um planeta primitivo, estou falando da evolução dos planetas. E a gente passou para a categoria do planeta de provas e expiações. Nesse momento, a gente recebeu da constelação do Cocheiro, né, numa estrela em particular chamada Capela, chamada por nós, Capela. Eles, eu não sei qual é o nome que dão lá, né, chamada Capela. Existia um planeta lá que estava finalizando também, passando de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração, que é o terceiro na categoria dos mundos. E muitos espíritos que ainda estavam vivendo nesse planeta foram exilados para o planeta, para o nosso planeta, planeta Terra. Tiveram uma reunião com Jesus antes de encarnar, com a devida missão de ajudar a prosseguir com o planeta, ao planeta gerar novos conhecimentos. Eles trariam conhecimento, não eram tão elevados moralmente, por isso que não poderiam mais habitar um planeta de regeneração agora, mas eram espíritos que tinham muito conhecimento. E aí vieram os egípcios, né, os hindus, né, os romanos, os judeus, que a gente vai falar mais nessa lição, para cá, tracionados para esse planeta. Porque a gente olha o planeta aqui e fala assim, quantos espíritos tem no planeta Terra, que a gente pensa? Eu sei que a resposta mais fácil é 7 bilhões, né? Que são todos que têm corpo físico. Então, espíritos que estão agora encarnados. Irmã Dufour, eu não sei qual é a obra agora, mas também num livro que fala sobre a tsunami, transição planetária, ele também fala desses números. Fala que o planeta Terra tem hoje 30 bilhões de espíritos. E só 7 bilhões encarnados. Uma fração pequena desse quantitativo são espíritos bons e iluminados, né? Eu só estou trazendo esses números para a gente entender. Quando o planeta lá da estrela de Capela passou para o mundo de regeneração, esses espíritos tiveram que ser colocados aqui na Terra. E a gente está passando exatamente por esse momento. A gente está saindo de um planeta de provas e expiações para um de regeneração. Muitos espíritos que hoje habitam a Terra não poderão ficar aqui, porque não estarão mais com a sua energia, né, em sintonia com o planeta, né? Então, eles vão ser exilados. A Caminho da Luz traz, esses são os exilados de Capela, né, que vieram para cá. E aí você vê que esses espíritos, apesar de espíritos já com um grau de evolução muito grande, porque quando eles encarnam na Terra, o nível de conhecimento dá um salto. E é difícil de explicar historicamente como que saiu de pequenos povoados para os jardins elevados da Mesopotâmia. É complicado você falar que saiu de pequenos povoados ali no Nilo para formar pirâmides gigantescas. Porque fazer a pirâmide em si, só a construção física, já seria algo rigoroso, entendeu? Tipo assim, só botar pedra sobre pedra já seria algo muito difícil. Mas fazer isso, criando câmaras perfeitas, matematicamente calculadas, baseadas no solstício de inverno e de primavera, quando você tem o sol do solstício, entra a luz por dentro da pirâmide e ilumina um ponto específico. E a gente está falando de pedras de 40 toneladas. Então, você posicionou essas pedras para que elas sejam iluminadas lá dentro.
Então é um nível de conhecimento gigantesco. Eram espíritos que tinham uma categoria em termos de elevação incomum para o nosso planeta. E deixaram sua marca, né? Quando a gente vai naquela parte da Indochina, ali embaixo também, né? E aí você vê os Vedas com hindus e tal, você vê que ali tem algo que, até hoje, quando você olha para esses conhecimentos, você fala assim, cara, é difícil de explicar o que foi feito aqui. Entendeu? Ah, mas foi rolando rocha sobre madeira. Fica difícil. As rochas que ergueram a pirâmide de Gizé, elas estão a quilômetros e quilômetros do local. Não existia aquela rocha naquele local. Ah, mas tinham vários escravizados, tinha, mas mesmo assim não é simples de explicar. Então ficam esses mistérios desses espíritos altamente esclarecidos. Mas, como eles eram muito grandes em inteligência, né? Por que eles foram exilados? Porque eles também não tinham grande elevação moral. Então eles eram muito parecidos com a gente, só que de certa forma mais inteligentes. Então, eles vêm para cá, e o que eles fazem com o conhecimento espiritual? Fica restrito. Então, com os hindus, você tem os Vedas, que, não, está comigo aqui o conhecimento, daqui não sai. É só para os iniciados. Então, fica uma parcela pequena da população com conhecimento de reencarnação, com conhecimento... Eu estou falando, a palavra não é uma palavra... Eles tinham conhecimento da reencarnação com profundidade, mas fica restrito a um grupinho. Quando você vê lá em Atenas, já Sócrates, né, Platão, eles tinham conhecimento que esse corpo físico era só uma vestimenta, mas fica restrito, no caso de Sócrates nem tanto, mas fica restrito a um grupo pequeno, não era só ele ensinava para quem quisesse, né? Quando você vai ao Egito, também mesma coisa, são os iniciados. Na Grécia, as pitonisas, e assim vai. Então, você tem o conhecimento espiritual que hoje o Espiritismo traz, mas com a luz debaixo da mesa, não em cima. Por quê? Porque o orgulho ainda era muito grande entre nós, e nós estávamos reencarnados entre eles. Para a grata felicidade, muitos desses espíritos retornaram à capela, retornaram a esse planeta, cumpriram um tempo aqui, ajudaram a evolução do planeta, evoluíram moralmente e retornaram. Alguns desses espíritos não conseguiram retornar até hoje e permanecem no planeta Terra, o que para eles é um castigo muito grande. Castigo eu digo não, mas é uma experiência muito dolorosa. Em alguns relatos, né, do A Caminho da Luz, alguns relatos de outros livros, falam que eles olhavam para o céu e choravam, eles não sabiam o motivo. Se você pegar astecas e mais, um conhecimento de astronomia absurdo, você tem um calendário maia e tal, era muita coisa que você tinha ali dentro, também restrito aos iniciados. E aí, vamos chegar mais nesse ponto que a gente está aqui agora, que é, não procureis os gentios. Isso é uma fala de Jesus, falando para os apóstolos. A esses 12, os apóstolos, Jesus enviou, depois de lhes fazer dado as seguintes instruções, a esses 12. Não procureis os gentios, nem entreis nas cidades dos samaritanos, e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. E nos lugares em que estiverdes presentes, pregai, dizendo, está próximo o reino dos céus. O que acontece? Só para ter, os gentios eram os povos, e aí povos, não eram um povo, eram os povos que estavam ali em volta de Israel, que não eram hebreus, tá? Os samaritanos eram uma dissidência que para os hebreus eram má gente.
mas eles falavam hebraico e tinham crença no Velho Testamento. Mas para os samaritanos, para os hebreus, saduceus, né, e todos os outros, eles não eram muito importantes, assim, eles eram ralé, né? Então tinha Samaria, que era uma parte próxima ali à parte de Israel, que era, os caras ficam lá, mas eles não são judeus, né, que nem a gente. Então tinha essa diferença. Mas Jesus fala com uma samaritana. Você nota que assim, como é que você cria a questão? Porque Jesus vai falar com a samaritana. Não é que ele esbarrou com ela. Ele quis ir falar com ela no poço. Ele fala com ela. Ele está no poço, parado. Não sei onde estão os apóstolos nesse momento. Devia estar fazendo qualquer outra coisa. E vem uma samaritana pegar água do poço. Aí ele fala, dessa água que você vai pegar, você vai ter sempre sede. Aí ela dá. Porque ela sabia que ele era do grupo dos judeus. E, teoricamente, as vestimentas dela traduziam ao grupo dos judeus que ela era uma samaritana. Então, normalmente, um judeu nunca ia dirigir uma palavra a uma samaritana. Não ia falar com ela. Porque ela era uma pessoa impura. Então, isso já espanta. Fora um homem ir falar com uma mulher no ambiente público. Isso também era uma questão super ruim na época. A mulher era um ser inferior, literalmente, na concepção da época. Por quê? Se você fosse ver uma família judaica, né, andava o pai, o primogênito, todos os filhos homens, em sequência, todas as filhas mulheres, e a última era a mãe. A mulher, quando tinha algum fluxo menstrual, ela estava impura, tinha que ser guardada na casa. Então, assim, tinha uma complexidade em relação à mulher muito grande. E ele fala com a samaritana como se fosse uma pessoa comum. E era, mas assim, na época não era da mesma forma. E ela fica super espantada. Mas, Senhor, que água eu bebereis? Quase que ela pergunta, o que você está falando comigo? Não estou entendendo. E aí ela vai falando, né? Ele vai falando, conversando com ela, que se ela beber da água pura, a água do ensinamento espiritual, nunca mais ela terá sede. E ele fala, eu sei que você já foi casada com muitos homens. Ela se espanta, ele fala, você então é um profeta, porque ele fala sobre uma coisa que ela não tinha falado. E aí ela começa a escutar, se é um profeta, vamos ouvir, né? E aí vai conversando com ela. E ele foi, então por que Jesus está falando aqui para os apóstolos não irem falar com os samaritanos ou com os gentios? No percurso do texto, é óbvio aqui, né? Kardec dá uma ideia do que aconteceu para isso não ser possível naquele momento. Mas não era para botar a candeia sobre o alqueire? Ele falou, Mas os apóstolos ainda eram muito, muito ingênuos nas pregações, nas concepções espirituais deles dos momentos, e uma série de coisas. E outra questão, quem era o povo escolhido para receber primeiro a luz de Jesus? Eram os judeus, eram os hebreus. Por quê? Porque eles tinham um conhecimento, isso no Caminho da Luz fala, eles tinham um conhecimento sólido sobre a existência de um Deus único. Hoje parece meio óbvio que só existe um Deus, óbvio ou pelo menos mais regular dentro da população. Mas não era na época. Quase todas as sociedades eram politeístas. Existiam vários deuses. Então, ter um Deus só, né? No Egito, num pequeno período, eles tiveram um Deus só. Mas depois, quando o faraó que acreditava nisso morreu, quer dizer, foi morto, acabou, virou politeísta de novo. Então, o que Jesus está falando? Vai falar primeiro aos filhos de Israel que tem esse conhecimento sólido
que tem essa condição de receber, eles esperavam o Messias. Eles esperavam o Messias. João Batista vinha anunciando antes da vinda de Jesus, quer dizer, eles nasceram mais ou menos na mesma época, mas antes de Jesus começar o apostolado dele, João Batista já anunciava: o Messias está próximo, o reino de Deus está próximo, abria os olhos, batizava as pessoas, já criando aquela condição para a vinda de Jesus. E ele, na reencarnação anterior, tinha sido Elias, que foi um profeta que previu a vinda de Jesus e falou: eu vou voltar, eu, Elias, vou voltar para anunciar a vinda dele. Então, nota, Elias tinha uma consciência sobre a reencarnação. Os próprios judeus têm algum nível de consciência sobre a reencarnação. É uma coisa meio, ainda não tão clara, mas ela existe. Então, já estava preparado, esse terreno foi colocado. Então, o que Jesus está falando? Vocês aqui vão semear num terreno já arado. Lembra quando a gente vai preparar uma terra? Eu posso pegar essa grama aqui da frente, tirar ela toda, deixar um tempo essa terra sem nenhuma planta, daqui a pouco fica um barro duro, né? Eu posso jogar a semente que eu quiser ali, que não nasce nada. Qual o primeiro princípio de uma plantação? Remover a terra, deixar ela fofa para que as raízes possam penetrar. Então a semente vai brotar, mas as raízes têm que penetrar. Então ele está falando para esses povos, ele está falando para esses apóstolos: vão primeiro plantar, semear nessas terras. Ele está querendo dizer que os outros povos vão ficar destituídos de uma exemplificação? Não. Primeiro vocês vão a estes. Mas nota, esse era um ensinamento para os apóstolos. Mas é um ensinamento também para a nossa vida. Eu não sei em vocês, né? Mas eu posso falar assim. Acho que quando eu conheci o Espiritismo eu era chato demais. Porque eu queria que as pessoas acreditassem no que eu estava vendo. Você sabe o negócio, quando você vê um negócio muito legal, você quer mostrar para alguém e a pessoa não está nem aí? Era eu. O tempo todo. Então, olha só que legal, aconteceu isso. A pessoa, Acho que as pessoas eram muito educadas comigo, entendeu? Porque era chato. A pessoa não queria ouvir aquilo. Não queria saber disso. Né? Então, hoje eu fico muito mais na minha. Eu aprendo muito sobre várias coisas. Né? Difícil ainda, é quando alguém me pergunta: isso aqui? Eu falei: bom, você quer uma palestra, quer um podcast, o que você quer? Eu estou pronto. Estou aí. Aí, uma vez aqui, o Dr. Herman dando... Eu quando falo coisa dele, às vezes ele fala para mim: eu não falei isso. Eu falei: não, você falou com confusão. Mas não. Então, eu não vou falar que foi ele. Teve um espírito, mas eu acho que foi ele, que deu uma mensagem aqui na palestra, e ele falando assim: quando você tiver alguém que queira conhecer o Espiritismo, traz. Bota sentado na cadeira. E quase, foi uma mensagem mais longa, né? Mas eu vou encurtar. Quase que ele disse: nós faremos o resto. Tipo assim, bota ele sentado que a gente vai. Porque é óbvio, né? Óbvio. O cara vai sentar aqui, tem toda a ambiência da casa, o cara toma um passe, já teve uma conversa com o mentor dele, né? A gente tem um guia espiritual que segue a gente a vida inteira, que a gente chama de mentor. Então já tem aquela coisa e a coisa já está mais orquestrada, né? Então traz. Então eu tento fazer isso. Assim, quero saber, então vai lá um dia, vamos numa reunião juntos, né? E aí, vou aprendendo, né? Porque é isso, o espírito tem que ser tocado pela informação. Né? Não adianta a gente querer enfiar dentro das cabeças das pessoas: muito legal, muito legal. Né? Teve uma vez com um amigo meu, ele perguntou para mim, ele queria que eu ficasse lá, a gente estava numa casa alugada, confusão danada, mas ele queria que eu ficasse lá e ia ter palestra aqui na Casa do Caminho.
Eu falei, não, eu vou na palestra. Ele, qual é o tema? Ele sabia que provavelmente eu não organizo tão bem meu pensamento, então, qual é o tema de hoje? Eu falei, eu não sei, mas eu tenho certeza que vai ser bom. Aí ele ficou me olhando assim, porque foi uma resposta rápida, né? Então eu não estava preparado para tanta rapidez. Porque eu queria ouvir falar sobre o que tivesse que falar sobre o Espiritismo, não importava o que vinha. Porque tudo estava me acrescentando. Até hoje é assim, eu chego num encontro, vamos aproveitar o encontro, né? O que o cara vai falar? Às vezes eu não sei, mas eu estou lá. Né? Então, assim, você vai aproveitando. Quando dá, agora a gente dá uma lida antes. O legal é você ler antes o Evangelho, ler antes o Livro dos Espíritos, porque você chega aqui mais pronto. Né? Você já chega com uma ideia, aquilo vai te ventilando melhor. Mas na época eu não fazia isso. Então, hoje também, algumas vezes também não, mas eu tento. Então, quando você vai coordenando essas coisas, né, se aprofundando, você vai entrando. Mas eu quero saber, eu quero entender. Então, é diferente para mim quando alguém que é de outra religião. Uma vez eu vi um espírito falando, agora eu não sei qual foi dos livros, mas se uma pessoa tem uma religião, não vale a pena você tirar ela dela, porque se a gente com conhecimento espírita sentar do lado de algumas pessoas e começar a conversar, a gente pode demover a fé da pessoa, mas não necessariamente ela vai virar espírita. Então você criou um grande mal, porque ela tinha uma crença, que você acabou com a crença e não botou nada no lugar. Então, até para essa transição, tem que ser algo cuidadoso. Por isso que Jesus está trazendo para os apóstolos, olha só, vai para essas, tá? Vocês estão prontos para essas. E mesmo assim, quando a gente lê várias falas de Irmão X, né, que traz muitas histórias falando, né, sobre os apóstolos daquela época, junto com Jesus, né, que foi Humberto de Campos, você percebe que os apóstolos, nem para aquela tarefa que Jesus falou, eles estavam ótimos. Eles estavam possíveis. Eles vinham chorando, Jesus, o cara falou que eu sou impiedoso, falou não sei o que de mim. Ele falou, e qual o problema? Ele falou, não falou? Está tudo bem. Aí Jesus traz aquela parábola da semeadura, né? Um semeador saiu a semear, semeou na estrada, vieram os pássaros e comeram as sementes. Semeou entre os espinhos, entre as pedras, e aí até nasceu, mas quando veio o sol, queimou as sementes. Semeou entre os espinhos, e aí elas nasceram, mas foram sufocadas pelos espinhos. E finalmente semeou em boa terra, que deu 1 para 30, 1 para 100, tal, semente, tal. Ele fala sobre isso. Muitas vezes, Jesus não explicava as parábolas. Ele falava e acabou. Fica com a ideia e vai, né, trabalhando isso na tua cabeça. Essa ele explica. Ele fala cada um dos pontos. Fala por que o espírito, uma terra dura, onde as pessoas estão pensando somente em coisas materiais e tal, assim, vem o espírito do mal, leva as sementes. Alguém que tem muito entusiasmo no início, mas não consegue sustentar, o cara que estava sobre a rocha. Alguém que está dominado sobre as questões materiais, ele é sufocado na sua fé, porque não consegue ver questões espirituais. E a terra boa é alguém que está pronto. Então. Mas é interessante observar, o semeador semeou em todos os lugares. Quer dizer que alguém que está muito vinculado ainda com as coisas materiais, aquela semente não vai germinar? Pode ser que sim. Então ele jogou a semente. Porque se o terreno somos nós, a responsabilidade de cuidar da semente é de cada um de nós. Então, essa condição dessa verdade vir à tona é muito importante. E aí a gente tem que estar atento às questões. Atento às coisas que estão no nosso entorno. Como eu estou cuidando das verdades que chegam até mim. Como eu estou cuidando do conhecimento que vem do Espiritismo até mim.
eu estou conseguindo florescer essas boas sementes ou não? Elas crescem e não dão fruto. Pode ser também, né? Já tem uma árvore lá, mas não dá fruto nenhum. Mas a árvore já está lá, uma sombra pelo menos já dá. Então a gente tem que ter uma noção de como eu estou cuidando dessas informações. Porque se foi permitido, e aí é permitido, tá? Que a gente sentasse aqui, ou tivesse em pé aqui, ou sentado aqui, isso é uma permissão da espiritualidade. É uma possibilidade que você já tem de estar aqui. Então, assim, nós não somos o povo escolhido, que nem os judeus, mas nós já estamos escolhendo um bom caminho. E o que a gente está fazendo desse bom caminho? Porque o espiritismo, essas verdades, elas têm que ser utilizadas no dia a dia. Então, você chega aqui e escuta, você tem que perdoar. Você perdoa? Não é fácil para mim, mas você perdoa? Você consegue fazer isso? Você consegue não revidar o mal? Gera uma coisa para você, você não revida. Já é um bem. Você não revidou. Essas condições que a gente tem no planeta, você está vibrando mal porque um cara está lá em Brasília fazendo o que quer? Ou aqui, como governador, ou como prefeito, ou como senador, ou como vereador, você vibra mal em relação a isso? Você está entendendo? Porque com o conhecimento que a gente tem, é trazido para a gente uma série de responsabilidades. Então, quando a gente é colocado em cima do Evangelho, porque quando a gente lê esse do item do 8 ao 10, que é bem curtinho, podem ler lá depois e tal, parece que o Evangelho está falando aqui dos outros, ó. São aqueles, os apóstolos. Eu não estou cometendo nenhum perjúrio, mas o Livro dos Espíritos é um livro esclarecedor sobre as regras, né? Tipo assim, é uma constituição. O Evangelho é uma leitura de amor para você. É para tocar dentro de você. Então, quando você lê uma questão dessa, isso tem relação contigo, não é com o vizinho. Porque, de alguma forma, essa luz foi botada em cima do alqueire para você. De alguma forma, um apóstolo de Jesus chegou até você, ou como espírito, ou como encarnado. Quer dizer, como espírito encarnado ou como espírito sem corpo. Chegou até você e esclareceu você disso. Então, o que a gente está fazendo dessa informação? Porque ela tem que chegar até nós e a gente tem que ser sensibilizado. Emmanuel tem uma fala muito importante, que ele fala que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Não é uma fala dele, exclusiva, provavelmente, mas eu li num desses livros, Pão Nosso, né, Caminho, Verdade e Vida. Por quê? Porque ele está trazendo uma condição. Está trazendo uma condição severa. Tá, Cláudio, mas eu vivo num mundo que me alfinetam dia e noite. Eu sei, mundo de provas e expiações, né? Mas você está num lugar que você precisa para evoluir. E não é que você tem que aceitar as alfinetadas, não é isso, sim, né? Eu gosto muito de uma fala de Jesus, que Martin Luther King, ele pega e faz uma pregação só com essa fala, é muito legal. Sejais manso como a pomba, mas espertos como a serpente. Nota, ele não fala sejais manso como a pomba e venenosos como a serpente, não tem relação, ele não está falando de ataque. Mas tenta pegar uma cobra. Um pombo tu pega, um esforçozinho você pega um pombo. Mas tenta pegar uma cobra.
Você não pega. Ela dá bote, volta, não sei o que. Cara, é uma confusão. Eu já peguei algumas cobras na vida, porque eu sou biólogo, mas até as cobras não venenosas não são simples. Não é simples. É lanhada, porque é um organismo vivo muito rápido, muito astuto, a coluna muito maleável. Né? Então, assim, a gente tem que ser esperto. Não é para deixar o mundo jogar as coisas, então tá, então é para eu sofrer meu martírio, então joguem as pedras em cima de mim. Não é isso. Não é isso. Mas você tem que ser astuto, saber como você vai proceder. Conheço uma senhora, não é só ela que eu conheço que fez isso, mas conheço uma senhora do Grupo de Jesus. Ela fez o culto no lar na casa dela. Difíceis são as cifras, né? Durante 20 anos no banheiro. Porque é onde ela poderia fazer. Então ela ia para o banheiro, fechava a porta, fazia o culto no lar. 20 anos. Até ela poder fazer na sala. Você está entendendo? Ela foi astuta como uma serpente, literalmente. E mansa como uma pomba. O que você vai fazer? Não, eu vou no banheiro. Quem vai falar o quê? Não pode falar. Mas ela está fazendo uma prece. É no banheiro, deixa ela lá. 20 anos. Essa senhora, ela sustentou espiritualmente a casa dela. Por 20 anos. Da forma que ela pôde. Então, você está entendendo que quando você fala, boteis a candeia sobre o alqueire, né? Não coloqueis a candeia debaixo do alqueire, mas sobre ele, é isso. O que eu já posso fazer disso? Porque muitas vezes você vai falar sobre o espiritismo e ninguém vai querer te ouvir. Ninguém vai querer te ouvir. Não quero ouvir sobre reencarnação, não quero essa responsabilidade. Porque, acreditem, talvez o conhecimento sobre a reencarnação é uma das maiores responsabilidades imputada a um espírito. Você não tem só essa vida. Você já viveu e viverá. Então, é um conhecimento profundo. Se não tivesse nada escrito ainda, além disso, no Espiritismo, já seria muito conhecimento. Então, você viverá. Então, assim, você é responsável por aquilo que você está plantando e você vai colher, nem que seja nessa vida ou na próxima, sendo bom ou não. Então, como é que a gente vai, junto a esses que estão próximos a nós, exemplificar esses ensinos? Paulo tem, e aí eu vou falar sobre ele, né? Porque ele sim, já era um espírito diferenciado em relação aos apóstolos. Eu sei que ele perseguiu os cristãos e matou cristãos como Saulo, né? Mas Jesus não carrega essa cruz para ele, era dele mesmo, né? Tanto é que ele fala que ele tem um espinho cravado na carne, ele fala isso numa das epístolas dele. Mas ele é um espírito extremamente esclarecido, espiritualmente falando, né? Ele já era um iniciado da casa de Israel, ele era um doutor da lei, ele tinha uma série de questões, né? Ele foi criado pelo orgulho da raça, então orgulho da raça de ser judeu, o que não é ruim em si. O problema é você querer matar todo mundo que é diferente, esse foi o problema, né? E como é que ele foi tocado? Como é que um espírito que perseguia cristãos foi tocado? No primeiro momento ele conheceu Abigail, que foi o grande amor da vida dele. Os pais dele eram um pouco frios assim, e ele tinha como uma figura paterna Gamaliel, que era o sumo sacerdote do templo, era o sacerdote supremo do templo, um coração super enternecido, que amava Paulo assim infinitamente. Mas ele conheceu esse Gamaliel, que instruiu ele, e depois ele conhece Abigail,
que era judia, né? Filhas de judeus. Então, um casamento perfeito para ele. E ela virou noiva dele. Só que em certo momento, ele estava num dos maiores triunfos dele, pois ele tinha ajudado a prender um apóstolo do Cristo, que era Estevão, que estava na casa do caminho, né, em Israel, lá, né, em Jerusalém, não era Israel, em Jerusalém, e prendeu ele dentro da casa do caminho, porque ele estava blasfemando contra a lei de Moisés. Porque nota, se eu sou judeu, e Estevão era judeu, e eu falo que o Messias já veio, porque era Jesus, e o templo de Jerusalém não aceita Jesus como Messias, o que eu estou fazendo? Eu estou acabando, literalmente, é assim que Paulo enxergava. Estevão está indo contra Moisés, está indo contra todo o judaísmo. E aquela coisa de cristianismo era uma praga, na visão de Saulo da época. Era uma praga. Por quê? Por quê? Porque eu olhar isso, que eles falavam isso. No livro Paulo Estevão tem várias citações sobre isso. Por que eu vou seguir um pescador que se permitiu crucificar? Que Messias é esse? Se ele era o Messias, por que ele se permitiu crucificar? Aí, os cristãos tinham uma fala para ele, mas ele ressuscitou. Ressuscitar era impossível, não tinha como, entendeu? Você morreu, você morreu. Podia até ter uma reencarnação, mas você morreu. Então não tinha isso. Então, além disso, eles são mentirosos. É assim que Paulo enxergava. Na verdade, Saulo naquela época. Então ele prende Estevão, que era um mentiroso, uma pessoa que estava acabando com os escritos de Moisés, estava indo contra o templo de Jerusalém e merecia o quê? O apedrejamento. Ele ia ser apedrejado até a morte. É o castigo de alguém que quer corromper a sociedade hebraica. Vocês entenderam qual é o quadro? Esse era Saulo, no seu ímpeto. Mas ele queria que Estevão morresse porque ele não gostava de Estevão. Não. Ele queria que Estevão morresse porque ele era alguém que queria assumir novos postos dentro do Templo de Jerusalém. Não. Ele estava defendendo a lei de Moisés. Vocês entenderam? O centro dele era a espiritualidade. Com uma bússola maluca, mas era a espiritualidade. E aí ele chama a noiva dele: vem, Abigail, pois esse é um triunfo meu. Um herege, alguém que está querendo acabar com a nossa sociedade, vai ser apedrejado no templo. Você entendeu? Então ele chamou a noiva dele para ver. Abigail, que era um espírito extremamente sensível, ela não queria nem olhar, independente de quem fosse. Só que ela chega lá e ela olha em algum momento para Estevão. Só que ela tinha sido, naquela vida, ela tinha morado em outra cidade. E por uma questão que o pai dela fez, com muita raiva, queimou os campos de um romano, porque o romano estava querendo cobrar imposto dele, ele queimou o campo do romano, descobriram que tinha sido o pai dela, ela e o irmão, que eu não me lembro o nome, mas é Estevão, ela e o irmão foram presos junto com o pai. Por uma misericórdia divina, ela foi solta,
E Estevão, que tinha outro nome na época, foi botado numa galé, preso aqueles remos. Ela conseguiu fugir até Jerusalém, mas ela procurava o irmão para ficar com os tios, que ela tinha tios em Jerusalém. E lá ela encontrou Saulo. O irmão dela estava numa morte certa. Ele estava vivo, mas ele ia morrer, porque os escravos que ficavam presos àqueles remos morriam. Ele remava até morrer. Davam comida, farinha, com os negócios para ele, mas assim, é como se dá uns cachorros de trenó que vão morrer daqui a pouco, é isso. Só que ele era um espírito extremamente religioso, extremamente devoto das questões de Moisés, e um grande personagem romano entra numa galé dessa, o pessoal fica doente, esse cara fica doente, e Estevão tem uma, ele era extremamente, ele tinha uma mediunidade muito alta, falou, você vai até ele, você vai curar ele. Os espíritos foram para lá e falaram isso para ele. E ele se candidatou, eu vou cuidar do romano então. E o romano é cuidado por ele, é salvo por ele daquela enfermidade. E apesar do romano, o romano sentiu compelido a ter que ajudar Estevão. Então, numa das praias ali, perto de Gaza, aquela área ali de Israel, Estevão é deixado lá. E aí ele vai indo no deserto, quase morre, é roubado, confusão, e ele acaba onde? Na casa do caminho, onde ele é salvo, curado, ele conhece o Evangelho de Jesus, se devota a Jesus, entendendo que ele é o Messias, e começa a pregar sobre o Messias. E aí tem essa confusão toda. E aí Estevão vai sendo preso e vai ser apedrejado por Paulo. Quer dizer, por Paulo não necessariamente, mas por todo mundo lá e tal, e vai morrer. Só que quando Abigail olha, fala assim, é meu irmão Paulo. Saulo, desculpa. É meu irmão Saulo. Olha só, você vai matar meu irmão. E aí dá uma confusão mental em Saulo, porque ele gostava muito de Abigail, não deixa matar o irmão dela, sabe? Porque ele era um espírito, não era tão esclarecido em termos de amor, mas ele era um espírito honrado. Então ele não ia fazer aquilo. Ele interrompe o apedrejamento, fala que Estevão estava morto, não estava, leva Estevão para dentro de uma das câmaras, dentro do sinédrio, do templo, e lá chega ele e Abigail para falar com Estevão, que estava todo ensanguentado. E aí é que começa a acontecer transformação. Eu estou trazendo esse exemplo, é porque nesse momento Estevão olha para Paulo e agradece a ele e a Deus, porque ele pôde ver a querida irmã dele, Abigail, antes de morrer. E aí Saulo já não entende mais nada, não dá mais para ele não tem mais reserva espiritual com tamanho amor, não tem mais resistência. E aí ele fica perdido, ele agradece, e ele fala para, aí está falando com Abigail, e a Abigail fala que Saulo é o noivo dela. A fala de Estevão deixa mais ainda Saulo confuso. Feliz que estou, minha irmã, pois você está com a mão de um homem honrado. Aí pronto, aí que ele não enxergou mais nada, porque é muita coisa. Ele ia morrer, o apedrejador dele, o algoz dele estava ali, e ele estava entregando a mão da irmã para ele. E ele termina dizendo, se Saulo hoje defende Moisés como defende, quando conhecer Jesus, o defenderá muito mais. Você está em boas mãos. E ele morre, e aí Saulo não consegue entender o que aconteceu, fica muito perturbado, e com vergonha de ter apedrejado o irmão de Abigail, ele deixa de visitar Abigail. Então Abigail fica na casa dos tios,
ele redobra a perseguição aos cristãos, mais gente é morta, mais gente é presa, confusão. E 3 meses depois, ele decide ir ver Abigail. Ele fala assim, que besteira que eu estou fazendo, eu amo Abigail, tenho que ver Abigail. Chega para ver Abigail, e Abigail está no leito de morte. Ela ficou com depressão, porque, vou traduzir, tá? Ela ficou com uma depressão, uma tristeza profunda, porque ele a deixou, porque tinha perdido o irmão, e ela adoece. Só que antes de adoecer, um outro judeu, né? Esse eu tenho que lembrar o nome, que é o cara que cura ele depois. Ananias, obrigado. Ananias tinha visitado ela e tinha falado dela sobre Jesus, e ela tinha se convertido, achando também que Jesus era o Messias. E chegando no leito de morte, ela estava doente, ele pensou, ela vai se revoltar contra mim, que deixei ela, que matei o irmão dela e tal, não sei que, confusão. Não, ela fala que feliz que eu estou, porque antes de morrer eu estou te vendo, agradecida eu sou a Jesus por te ter aqui. Aí pronto, de novo, Jesus perseguia ele, em todos os lugares. E aí o que ele faz? Ele vai matar Ananias, porque Ananias tinha convertido a noiva dele, a noiva morre, ele vai matar Ananias. Nota, mas é um espírito com tenacidade, sabe? Se ele odeia alguém, ele odeia profundamente, né? Eu odiava Jesus profundamente, vou matar todo mundo, é isso. E aí no caminho para Damasco, ele cai do cavalo, porque Jesus aparece para ele, e aí ele fica cego. As pessoas que estão com ele na caravana levam ele até Damasco, não sabem mais o que vão fazer. Quem que Jesus chama para curar ele? Ananias. Ananias vai lá, cura ele, tira as escamas do rosto, tal, não sei o quê. E esse apóstolo vai aos gentios, porque a armadura espiritual dele já era outra. Ele era um espírito muito mais bem treinado a falar com qualquer um, porque ele viveu tudo numa vida. Aí ele vai ao deserto, fica 2 anos, depois volta, fala com Gamaliel, e vai, pegou um escrito de Tiago, vai à casa do caminho, o pessoal fica maluco, achando que vai matar todo mundo. Aí ele fala que tinha se convertido, e aí Pedro acredita. Aí vai a história, né? Vocês leem um livro, né? Só para, no centro, né? Joana de Ângeles fala que se Chico Xavier só tivesse escrito Paulo Estevão, toda a obra dele estaria garantida. Tamanha profundidade do livro. E ele escreveu 400 livros psicografados. Então, ali é o que eu estou te falando. E aí Paulo, quando escreve as cartas, em uma das cartas ele fala assim: sejais cartas vivas do Evangelho. Você não precisa falar sobre o Evangelho necessário. Você pode ser compelido a falar, você pode ser perguntado a falar, você pode trazer. Mas se você for o exemplo, as pessoas veem Jesus através de você. E Paulo vive uma vida assim, porque no final da vida dele, ele fala: não sou eu mais quem vivo, é o Cristo que vive em mim. Essa é uma conquista que a gente vai ter, mas são degraus que a gente tem que começar a subir. Tudo bem? Agradeço a todos vocês, né? Eu sei que é um tema vasto, né? Mas vai ter uma palestra semana que vem para continuar o capítulo. Tá? Fique com Jesus. Muito obrigado. Ai, tem que falar alto. Agora vamos passar para a leitura do livro Fonte Viva, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Lição 102. Regozijemo-nos sempre.
Regozijai-vos sempre. Paulo, primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16. O texto evangélico não nos exorta ao júbilo somente nos dias em que nos sintamos pessoalmente felizes. Assevera com simplicidade: regozijai-vos sempre. Nada existe no mundo que não possa transformar-se em respeitável motivo de trabalho, alegria e santificação. E a própria natureza, cada dia, exibe expressivos ensinamentos nesse particular. Depois da tempestade, que arranca raízes, mutila árvores, destrói ninhos e enlameia estradas, a sementeira reaparece. O tronco deita vergonteias novas. As aves refazem os lares suspensos e o caminho se coroa de sol. Somente o homem herói da inteligência guarda consigo a caratonha do pessimismo por tempo indeterminado, qual se fora gênio irado e desiludido, interessado em destruir o que lhes não pertence. A ausência continuada de esperanças e de alegria na alma significa evolução deficitária. Por toda parte, há convites à edificação e ao aprimoramento, desafiando-nos à ação no engrandecimento comum. Ninguém é tão infeliz que não possa produzir alguns pensamentos de bondade, nem tão pobre que não possa distribuir alguns sorrisos e boas palavras com os seus companheiros na luta cotidiana. Tristeza de todo instante é ferrugem na engrenagem da alma. Lamentação costumais é ociosidade ou resistência destrutiva. É necessário acordar o coração e atender dignamente a parte que nos compete no drama evolutivo da vida, sem ódio, sem queixa, sem desânimo. A experiência é o que é. Nossos companheiros são o que são. Cada qual de nós recebe o quinhão de luta imprescindível ao aprendizado que devemos realizar. Ninguém está deserdado de oportunidades em favor de sua melhoria. A grande questão é obedecer a Deus, amando-o e servindo ao próximo de boa vontade. Quem solucionou semelhante problema dentro de si mesmo, sabe que todas as criaturas e situações da senda são mensagens vivas em que podemos recolher as bênçãos do amor e da sabedoria, se aceitarmos a lição que o Senhor nos oferece. Nesse sentido, pois, não nos esqueçamos de que Paulo, o timorato batalhador do Evangelho, sobre tormentas e preocupações, encontrou no recurso em si mesmo para dizer aos irmãos de luta: regozijai-vos sempre. Graças a Deus. Agora os médios irão se posicionar para o momento do passe. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso divino médico, queridos amigos espirituais, rogamos as vossas bênçãos de amor, de paz, de equilíbrio e de cura
para todos nós que aqui estamos. Que os bondosos amigos espirituais encontrem em nós as disposições para o bem. E que seja em Teu nome, Senhor Jesus, em nome dos bons espíritos e, acima de tudo, em nome de Deus, que possamos iniciar o passe. Graças a Deus. Nesta primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, regozijemo-nos sempre, Paulo encontra recursos em si mesmo para convidar a comunidade cristã nascente a enfrentar as dificuldades com alegria. E Emmanuel, neste texto, nos recomenda alegria sempre, não às vezes, nem apenas quando estivermos satisfeitos com as nossas condições materiais, ou quando estivermos com saúde perfeita, ou quando todos os familiares estiverem encaminhados moralmente, e sim, sempre. Então, essa passagem nos faz refletir sobre os perigos de focarmos em destruição, quando o que ocorre diante de nós é transformação. Alegria e esperança aparecem como os caminhos da evolução. Assim, podemos pensar que para ter alegria precisamos de condições ideais de vida, ao menos a ausência de preocupações ou sentimentos contrários. Mas Emmanuel, na abertura dessa mensagem, já esclarece: a alegria não é elemento externo a nós, não é uma dádiva concedida a escolhidos, nem mesmo a quem tenha alcançado condições materiais ou espirituais para tal. A alegria é combustível íntimo, fonte de energia renovável que somos convidados a produzir, independente de circunstâncias exteriores a nós. E continua Emmanuel: nada existe no mundo que não possa transformar-se em respeitável motivo de trabalho, alegria e santificação. A ausência continuada de esperança e de alegria na alma significa evolução deficitária. A alegria, portanto, aparece como sentimento que pode partir de qualquer situação, quando temos gratidão e a forma de encarar as experiências terrenas. Emmanuel cita exemplos da natureza para nos lembrar da resiliência e capacidade de renovação que todos nós temos e devemos acessar nas horas de crise. Mas essa tal capacidade exige ação. Na natureza, o reaparecimento da sementeira, o surgimento de novos ramos e o refazimento de ninhos após a tempestade exigem movimentos por parte dos respectivos agentes, sejam vegetais ou animais. E Emmanuel nos faz refletir nossas respostas às crises que passamos e que muitas vezes são carregadas de pessimismo ou revolta, alertando-nos dos perigos do pessimismo e a necessidade de buscarmos respostas mais saudáveis aos altos e baixos que são comuns às experiências terrenas. Então, por mais que seja difícil, que tenhamos sobriedade, lucidez, fé, esperança quando algo nos acontecer desfavoravelmente. Ainda mesmo que o mal nos atinja transitoriamente o coração, não esqueçamos os bens que nos compõem a riqueza da saúde e da esperança, do trabalho e do amor, e alegramo-nos por tudo.
Vamos encarar os obstáculos de ânimo firme e o otimismo na alma, para não fugirmos aos nossos próprios compromissos perante a vida. A serenidade nos é a segurança nos outros. Regozijai-vos sempre, diz o apóstolo Paulo. Rejubilemos em tudo a vontade de Deus, porque a vontade de Deus significa bondade eterna. Graças a Deus. Agora, mantenhamos a vibração de harmonia e paz para ouvirmos a palavra do plano espiritual. Graças a Deus. Aqui estamos, filhos queridos, procurando neste Evangelho o roteiro da nossa caminhada, para que percamos todos os atavismos, tudo aquilo que ainda nos chumba a este chão. E a bondade divina nos oferece todos os dias oportunidades de refletirmos sobre as nossas atitudes, sobre os nossos pensamentos e sentimentos, buscando trabalhar a nossa melhoria, buscando tocar o coração de cada um que está ao nosso entorno, para que eles compreendam que Jesus é o caminho, que Jesus é a vida, e só Ele tem as lições que nós necessitamos. Então busquemos, nas suas pegadas, caminhar como Ele caminhou. Nos ensinou como deveríamos viver. E ainda aqui estamos, caminhando trôpegos, ainda não fazendo aquilo que Ele nos ensinou. Mas nem por isso Deus e Ele nos abandonam e nos oferecem sempre oportunidades para que a gente se levante e faça da nossa caminhada para um mundo melhor. Um mundo de paz, um mundo de compreensão, aceitando os desafios da nossa caminhada como uma oportunidade de reeducarmos-nos como espíritos que somos. Nós estamos na Terra, mas não somos deste mundo. Então vamos nos preparar devidamente. Vamos trabalhar os nossos espíritos para que a gente possa ser acolhido por todos aqueles amigos espirituais que investiram na nossa encarnação, que acreditaram em nós e continuam nos auxiliando. Vamos fazer a nossa parte com boa vontade, com lealdade e fidelidade aos princípios cristãos. E que Deus derrame o seu amor e a sua paz sobre todos aqueles que aqui estão, para que todos possam levar para os seus lares essa paz e esse amor. Graças a Deus. Amado Mestre Jesus, obrigada por tudo que aqui foi trazido e estudado. Obrigada por tudo que aqui recebemos. Que busquemos na prece o bálsamo para as nossas dores e fortalecimento para a nossa caminhada. E o porto seguro
para nos aproximarmos cada vez mais de Ti. Que possamos retornar aos nossos lares mais fortalecidos e esperançosos, e que a paz que aqui encontramos possa nos acompanhar. Que seja em Teu nome, Senhor Jesus, em nome da direção espiritual da Casa do Caminho, mas acima de tudo e sempre, em nome de Deus, que encerramos essa prece e possamos encerrar o nosso estudo, nossa palestra, nossas atividades na tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus.